Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e hoje eu estou aqui um pouquinho diferente com o fone, porque a gente está aqui com um probleminha no condomínio. Antes eu tinha o problema, né, gente, para quem me acompanha faz tempo, eu tinha o problema do vizinho de cima. Agora, faz uns 2 dias, eu tô com um problema com latido de cachorro no apartamento vizinho. Então, no momento ele não está latindo, mas pode ser que ele comece, o vizinho sai, deixa o cachorro e late o dia inteiro. Então, para não atrapalhar vocês, eu decidi colocar o fone, né? Para minimizar esse problema, mas pode ser que vocês ouçam de fundo o latido, tá? Eu peço desculpas, mas é uma coisa assim que eu vou ter que ver aqui internamente. Eu não posso parar o trabalho por causa dessa questão, né? Então eu vou ter que resolver isso, mas enquanto eu não resolvo, estou aparecendo aqui com vocês de fone, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um método é, estruturado de alfabetização. Eu falei porque eu estou procurando aqui a tela certinha para colocar para vocês. Naturalmente, como a gente fala de alfabetização, eu vou falar para vocês da fada alfabeta, porque ela é um fenômeno aí nacional. A gente tem muito orgulho dessa mascote, né, que a gente criou aqui no Grupo Spolidoro de Educação, porque ela tem dado resultados assim estupendos nas salas de aula aí do Brasil e até mesmo em outros países. Então, ela é praticamente o ícone da educação no Brasil no que diz respeito à alfabetização. A gente já tinha o livro da Fada Alfabeto, eu não sei se você já trabalhou com ele, ou se você já ouviu falar, ou se até já tem, mas ele dá assim uns resultados bem diferenciados em sala de aula. E partindo desse princípio, a gente não mexe em time que está ganhando. Foi feito todo um trabalho aqui interno que eu vou explicar para vocês e daí eu vou apresentar o método. Então, antes que você desista do vídeo, porque está muito longo, não está longo coisa nenhuma, afinal de contas você é um profissional da educação e você precisa, pelo menos você, saber manter seu foco, né? Esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho sobre por que que o método foi criado e por que a necessidade dele. E no último slide, são poucos slides, acho que são 4 só. Eu vou mostrar cada uma das peças do método, para vocês poderem entender. A primeira parte da explicação de como ele foi criado, ela é essencial, porque ela vai fazer você ficar consciente do que acontece, para você entender o que que a gente fez, né? Porque sem história, a gente continua cometendo os mesmos erros, né? Então aproveita, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, porque eu ainda vou falar em outros vídeos sobre a metodologia aí que nós criamos internamente aqui no grupo Expolidório para você, professor, e para a comunidade escolar também, além de ser também para a questão aí da educação no Brasil, né? Sobre os métodos e os sistemas de ensino, gente. Não tem um consenso sobre qual é o melhor método. Cada um vai usar uma coisa, e isso vai acontecer não é por causa de opinião, não. Também é por causa de opinião, porque uma pessoa vai gostar mais de um, outra pessoa vai gostar mais de outro. Mas isso acontece porque a gente não tem um método atualmente ou um sistema escolar que seja totalmente eficaz, porque se fosse comprovadamente eficaz, não precisaria utilizar essa variedade que nós temos e dividir tanto as opiniões aí dos profissionais. Nem sempre quem faz o livro do método ou do sistema tem uma formação em design instrucional neuropsicopedagógico. E aqui eu deixei em destaque design instrucional neuropsicopedagógico, porque essa é uma formação um pouco recente, mas que faz toda a diferença em quem cria o material, quem elabora. Atualmente, os sistemas de ensino e os métodos, eles selecionam professores que fazem boas atividades para a sua sala de aula. Não quer dizer que seja bom para a minha sala de aula e para a sua também, né? Então, são atividades desqualificadas. A pessoa não tem uma formação profissional para fazer o material, ela apenas faz bem a elaboração do enunciado, ela tem até uma coerência ali
contiguidade dos exercícios, mas não quer dizer que isso consiga dar conta de tudo o que precisa, porque no design instrucional neuropsicopedagógico, nós temos dois itens essenciais, que é a engenharia pedagógica e a arquitetura de informação. Sem esses dois itens, a gente não consegue criar um material que dê conta de todas as questões aí, cerebrais da criança. Então, por isso que isso precisa ser neuropsicopedagógico, e nem todo mundo tem essa formação. Você que compra o livro, que adquire na escola para o filho, ou você mesmo professor que analisa no PNLD, nem sempre consegue perceber a diferença, mas você vai conseguir perceber isso quando o seu colega, no caso aí do professor, né, utiliza na sala dele um material feito por um designer instrucional, né, neuropsicopedagógico, e você não. Quando vier a prova da escola, ou quando tiver aí parâmetros de qualidade, você vai perceber que o seu colega, ou você mesmo, se você é você quem usa, vai ter maior índice de sucesso com a turma. A gente tem aí até índices de 48% a mais já comprovados em relação às turmas que usam e as que não usam, né? E nós temos os sistemas de ensino que utilizam uma versão do que seria um método espiralado. A primeira vez que eu ouvi falar do método espiralado, eu fui utilizar e eu fiquei maravilhada, gente, com a explicação. Porque a pessoa que vai apresentar o método, ela foi treinada para te apresentar como é o método. Só que o modo como ele foi feito não condiz com o que ela está explicando. Então, o mote é: a criança aprende, por exemplo, fração, no quarto ano, ela tem uma introdução à fração. Daí a pessoa fala bem assim: se a criança não aprendeu muito bem, você não precisa se preocupar, porque no ano seguinte, ou seja, no quinto ano, vai voltar com esse assunto. E daí ela vai poder retomar e aprender. Só que a gente tem um problema grave, porque se você estudar neuroeducação, você vai perceber e saber que a gente precisa de uma rotina dentro do conteúdo. E nós temos aí um tempo de 28 dias para aprender. Então, se aquele conteúdo já não foi inserido em sala de aula por esses 28 dias, ou consecutivos ou próximo do consecutivo, a criança não vai assimilar totalmente, a menos que ela seja uma aprendiz muito boa. E se você volta com esse conteúdo depois de um ano, você acha que a memória de longo prazo de uma criança que não conseguiu finalizar uma aprendizagem vai dar conta de retomar em uma ou duas aulas o conteúdo e continuar mais profundo? Não vai. Por isso que a gente tem esse buraco negro na educação, esse abismo abissal que é a educação no país. Então, o espiralado é legal o conceito, mas a forma como ele é aplicado nos livros didáticos não condiz com o que traz na parte teórica, tá? Então, se fosse feito igual, com certeza daria certo, mas se vocês olharem as páginas dos livros, vocês vão ver que é uma bagunça de conteúdo, não dá tempo para a criança assimilar. É como se fosse uma busca rápida na internet. Quando você está procurando a terceira coisa, você já nem lembra o que era a primeira. A mesma coisa vai acontecer com esses métodos aí, sistemas. Isso é quem está falando para vocês é uma pessoa que monta isso para as empresas, tá? Quando eu monto para minha loja, eu consigo fazer do jeito que eu sei que dá certo. Quando eu monto para uma editora, eu tenho que fazer do jeito que a editora pede, porque é um trabalho terceirizado. Então tem uma diferença aí de tipo de jobs, né? Ah, e daí, tudo isso que eu estou falando, ele vem, todo esse trabalho do método estruturado de alfabetização, ele surgiu quando eu fiz o curso de neuropsicopedagogia clínica institucional. Então, sendo uma neuropsicopedagoga, eu comecei a ver a educação com outros olhos, né? Não aquele olho mais restrito de pedagogia. E daí eu tive um caminho para fazer esse método estruturado de alfabetização, e ele vai fazer todo sentido agora para vocês, pelo menos eu espero, né? Primeiro, eu coletei informações, é como se eu fizesse uma anamnese da educação no Brasil. Essas informações, gente, são coletadas porque a gente tem contato diariamente com uma porção de professores, assim, muitos. E a gente tem coletas de informações em torno de 12 anos.
Então, não é uma coleta de informação, eu acho. É uma coleta de informação que ela é estudada depois, tá? E não é uma coisa de um ano nem de 6 meses, são assim, eu acho que tem em torno aí de 10 mil coletas que nós fizemos. Eu não contei todas, né? Tem uma parte assim que você acaba. Eu ia contando e daí anotando, e depois eu comecei a parar, mas deve ter aí em torno de 10 mil para analisar aí o volume de informação que eu tenho da educação no Brasil. Então, aí, analisado os pais, as crianças, os professores, os diretores, os coordenadores, gestores de município. Então, a gente tem aí vários atores sociais que participam da educação no Brasil. E também a parte de clínica levemente, tá? Porque ela é um pouco mais recente. Então, aí, em torno de 2 anos, a gente está analisando a parte clínica. O que que a gente detectou? Que o que a gente tem enquanto material vem de fora. Será que a gente não tem direito a uma identidade própria? Então, além dessa anamnese dos atores sociais, a gente também tem uma porção de livros didáticos, sistemas de ensino, que foram analisados, e todo o pensamento disso vem, por exemplo, da Europa, né? Ou dos Estados Unidos. Então, são países que têm uma realidade social diferente e necessidades educacionais linguísticas diferentes. E daí as pessoas pegam e colocam no Brasil. Aliás, eu fui num evento em 2022 que eu fiquei horrorizada, porque a pessoa pegou uma avaliação que é da França, essa avaliação foi para a Espanha, quer dizer, sofreu modificações, né? Da Espanha, ela foi para Portugal e a pessoa tinha adaptado para o Brasil. Vocês imaginam nessa linha como que esse negócio chegou no Brasil, a qualidade do que era. E o pior não foi isso, o pior foi que eu comentei com a Cirlei, que ela estava junto, né? Minha assessora estava junto aí no evento. Eu comentei, nossa, mas é muito ruim, né? Daí a moça da frente falou assim: nossa, é ruim mesmo. Mas eu vou comprar porque eles têm um aplicativo que analisa os dados em 5 minutos, então é fácil de ter o resultado. Então, assim, é ruim, mas eu vou comprar porque é fácil. Olha a dicotomia de informação aí. Então, vejam a qualidade do que a gente tem aí de informação vindo de fora, né? Então, a gente detectou esse primeiro problema. O que que a gente fez? A gente montou, a gente não, eu, né? Eu fiz uma montagem e elaboração a partir desses dados de um sociograma. Para quem não conhece o sociograma, é uma técnica que analisa dados com uma realidade objetiva. São dados de relações sociais. Então, num primeiro momento, eu analisei tudo, depois eu retirei os atores sociais e eu comecei a analisar a relação entre eles. Isso numa parte mais generalizada, mais global, né? Então, eu pude obter alguns resultados mais concretos do que era esse problema da educação. Eu tenho eles todos documentados. Daí, o que que a gente fez? Sozinha eu não poderia fazer esse trabalho, porque é uma coisa assim que necessita de perfis profissionais diferentes. E embora eu consiga elaborar material didático, eu sei que tudo tem um limite. Então, algumas partes desse material eu conseguiria elaborar, mas eu não teria o perfil suficiente para que fosse 100% eficaz. Então, a gente começou a capacitar um grupo profissional competente, que, para quem não conhece, é através do curso de elaboração de material didático, que é onde a pessoa aprende o design instrucional neuropsicopedagógico. E no curso que eu dou, a gente já começa a analisar, eu faço um sociograma dentro do curso, durante o tempo que ele acontece, porque ele é um curso longo, eu vejo o perfil da pessoa, como que ela trabalha, como que é a atividade que ela elabora, o jeito que ela pensa, como que é o crescimento profissional dessa pessoa, e a gente faz um acompanhamento quase que individualizado, tanto da parte pedagógica quanto empresarial. E daí a gente montou um grupo de pessoas que tivesse os perfis, um perfil estratégico, um perfil mais maternal, assim, mais para parentalidade, que é a pedagogia parental, um perfil mais empreendedor. Então, a gente foi analisando os perfis para poder montar esse grupo que formaria o método estrutural pedagógico.
de alfabetização da Alfabeta, né? Esse grupo visava eliminar as falhas formativas, né? Então, tudo que tinha de falha na formação da pessoa, a gente dá conta nesse curso. E a criação da consciência do que precisa em sala de aula. Então, primeiro a pessoa se torna um profissional melhor, que consegue enxergar todo esse sociograma que a gente criou, mas num escopo menor, que é o recorte da realidade dele, para depois passar para a realidade geral. Então, é do eu para o outro. Daí a gente colocou o projeto em prática. Ele foi distribuído conforme o perfil profissional do grupo. Então, não é uma pessoa que é formada em geografia dando aula de filosofia. É uma pessoa que sabe alfabetizar e que tem um perfil, por exemplo, para uma boa reunião de pais, ou que tem um perfil para uma montagem estratégica de um manual do professor. Então, a gente tem perfis diferentes. Esse trabalho foi conjunto para sanar falhas detectadas no sistema de educação. Tudo isso, logicamente, eu tenho dedo, né, em várias das coisas. Eu refiz o livro da Fada Alfabeta com aos códigos da BNCC, para que fique mais completo ainda. Nós montamos juntos o manual do professor, então ele é a várias mãos dentro desse grupo aí formado de profissionais. E a gente tem itens extras, são os periféricos aí da Fada. Surgiu então o método de alfabetização estruturado, que começa com o livro da Fada, ele está com uma capa nova. Esse livro ele traz os itens da BNCC e ele é feito em formato storytelling. Então, a criança vai crescer dentro da alfabetização junto com a Fada Alfabeta. Então, a fada começa como uma criança não sabendo ler e escrever, supostamente, porque tem criança que já vem sabendo, mas a metodologia ela é feita a partir do olhar neuropsicopedagógico. Então, as atividades são pensadas para não deixar o aluno já alfabetizado ou silábico alfabético entediado, e para também dar conta ao mesmo tempo das crianças que são pré-silábicas e silábicas que estão iniciando. Então, ele não é um método enfadonho, não é repetitivo, o que é mais importante. Ele repete, sim, conceitos, porque isso é necessário, mas não daquele modo sistematizado, que se fosse eu, fugia da sala, o aluno, né? Se fosse eu, o aluno, fugia da sala. Aquele negócio, primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D, e ficar repetindo a mesma coisa, sabe? Isso me deixaria extremamente entediada. Eu sei que tem criança que precisa dessa sistematização, mas tem casos e casos, né, gente? Então, eu estou dando conta aqui de uma parte cerebral, que é diferente. Além do livro, que é o do aluno, a gente tem o manual do professor, que é composto por uma explicação breve de como funciona o método e por que ele dá certo. O que tem de neurociência dentro desse livro aí, do aluno, né, isso que eu mostrei antes. Quais são os componentes curriculares por lição e quais são as dicas, assim, os planos de aula por lição. Então, você tem lá, página 1, o que você faz? Está explicado para o professor. Página 2, como que você dá aquilo? Sugestões extras de como que você trabalha e coisa e tal. E a gente tem uma outra questão que foi dentro do sociograma que a gente identificou, que é como anotar no diário de classe. Então, você dá a aula 1. Lá nesse manual do professor tem exatamente o que você vai escrever no seu diário de classe. Então, nem isso o professor vai precisar ter trabalho, porque a gente quer que o trabalho dele seja com observação da aprendizagem. Então, ele vai pautar o trabalho dele mais nessa parte prática do que na burocrática. A burocrática a gente dá conta no método, porque isso é uma necessidade do Brasil. Além disso, a gente tem o portfólio do aluno e o portfólio do professor. O portfólio do aluno, gente, ele é todo pronto. Então, ele vai ter os campos, a gente fez uma modificação estrutural na questão de sondagem de escrita, de hipótese de escrita. Não é uma mudança na sondagem em si, mas no modo como isso é apresentado no portfólio. Eu não vou falar como é, porque infelizmente a gente tem os copistas, né? E a gente não quer correr esse risco com o método, embora
quem faça com excelência não possa ser copiado com a mesma excelência, né? Então, se foi a gente que criou, a cópia nunca vai ser igual, né? Assim, a raiz é a coisa. Esse portfólio do aluno, nós analisamos que não faria sentido sem um portfólio do professor. Então, assim, tudo que você vai fazer lá no portfólio do aluno está explicado no portfólio do professor. Então, eles são casados. Porque eu não posso ter apenas esse portfólio do aluno pronto. O professor precisa saber como aplicar e o que observar. E para que serve esse portfólio? Tudo isso está explicado lá no material. Voltando lá, a gente tem, essa é uma pasta, né? Ela vai ter as reuniões de pais já prontas, então a gente já programou quais são os assuntos que você trata por reunião de pai durante o ano. Tem várias sugestões. O que você faz na primeira reunião, o que você faz na segunda reunião, para não ficar chato, que a gente tem uma evasão de pais em reuniões, porque os professores, vários professores não têm essa orientação da coordenação. Sinto informar que nem todo coordenador é competente, né? E o próprio coordenador competente sabe disso. Então, o professor fica perdido mesmo, gente, se não tiver uma orientação do que fazer nessa reunião. Lógico que tem a parte profissional do professor que deve saber, mas tem que ter uma orientação para entrar dentro de um sistema, e não pode ser enfadonho, né? Então, eu, por exemplo, eu fui em todas as reuniões do Arthur. Só que, assim, algumas foi muito difícil ficar, porque elas são repetitivas, é como se você tivesse no dia da marmota, né? Todo dia é igual. Ele pode estar no primeiro ano, no quinto ano, parece que a professora faz igual, não tem uma identidade. Então, o método estruturado da FADA, ele tem uma identidade de reunião diferenciada. Isso vai suprir aí essa necessidade dos pais. E tem as lições de casa. Então, já tem ali as folhinhas do que você manda para casa, que é um diferencial do método. E não é aquele, porque no sistema de ensino vem lá, né? Tipo, não tinha mais o que fazer naquela folha, sobrou espaço, vamos colocar uma lição de casa, tarefa para casa. Não é assim, tá? E nem aquela apostila enfadonha, que é a caderno de exercício extra. Gente, aquilo lá é um terror para o professor e para o aluno. Daí o pai acha lindo, né? Que tem o livro, olha que organizado. Tem o livro do aluno e tem uma apostila de tarefa para o aluno. Ele olha para aquilo, ele já se sente enfadado e sem vontade de fazer, a não ser que ele seja muito estudioso. Ele fala, puta, eu vou ter que fazer tudo aquilo, desculpem o palavrão, tá? Mas é exatamente o que a criança pensa ali, não com essas palavras, mas ela olha para aquilo e pensa, nossa, ela já desanima antes de começar, sabe? Porque não é gradual esse processo, já vem ali o bloco de uma vez só. Então, isso é super prejudicial para a criança, para a aprendizagem, aí dependendo do perfil da criança, né? Então, essas lições de casa, elas já vêm prontas e soltas para o professor poder enviar para casa. A gente tem as atividades para a lousa, né? Então, a gente vai trazer, já não são para o ano todo, mas elas são pontuais para aquela lição. Então, quando eu dei a lição X, lá tem, quando você der a lição X, passe essa lição na lousa, já tem a lição pronta para você passar. E você acha que acabou aí? Não acabou, não. Acabou, não. A gente tem ainda o diário de alfabetização. Esse é um item que eu fazia com as minhas salas de aula e a diretora ficava encantada. Tanto a diretora quanto a coordenadora. E os pais, quando eu chamava para reunião extra, eu também levava o meu diário de alfabetização e abria na página da criança. Então, esse diário, ele é um caderno brochura, gente. Só que ele vem com uma explicação de como que você monta, porque é uma parte mais artesanal. Lógico que tem aquele professor, isso vai dar muito trabalho, isso aqui. A gente respeita, mas faz parte da metodologia, que na análise ela deu mais resultado com esse diário de alfabetização. Então, se você quiser usar ou não com esse intuito, fique à vontade, né? Pode usar para outras questões aí. E você acha que parou aí? Não parou, não. A gente tem um folder também que vai junto, que é a caderneta de parentalidade. Essa caderneta, olha, o método é tudo isso aqui, ó. Não é nada daquelas folhas copiadas do estrangeiro, nada daquilo que a pessoa é pediatra e fala que
tá dando aula, sabe? Ai, porque eu sou médico, sei dar aula. Não acontece, tem que ter engenharia pedagógica e arquitetura da informação. Sem essas duas coisas, a coisa não rola. E sem a questão, se, por exemplo, eu sou psicopedagoga, só trabalho com isso e dá certo. Dá certo, sim, dentro da sua questão clínica, mas e a BNCC? E a questão da parentalidade dentro de uma comunidade escolar? E a questão das atividades da lousa? E você sabe diagramar uma atividade? Você fez curso de design instrucional neuropsicopedagógico? Tem uma série de questões aí envolvidas, né? Então, a caderneta da parentalidade, ela vai trazer uma orientação aos pais e um checklist para ser colocado xizinho, que nem caderneta de vacinação, sabe? Que você recebe lá quando seu filho nasce. Com tantos anos precisa tomar essa vacina. Com tantos anos precisa tomar essa vacina. A caderneta de parentalidade, ela vai trazer uma introdução do que é ser pai de um aluno de alfabetização e mais um checklist do que esse aluno precisa aprender em casa para ajudar na escola. Não apenas questões escolares, mas até questões de vivência. Que a gente tem aquele aluno com pouca ou nenhuma autonomia, isso vai impactar na aprendizagem, ali na alfabetização. Então, essa caderneta da parentalidade, ela vai trazer uma série de itens para o pai cuidar em casa. Daí você explica, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico dela. Não vou mostrar inteira, porque a gente tem pavor de copista, mas eu vou explicar aí um pouquinho mais a fundo essa caderneta da parentalidade. E por fim, lógico que você quer saber quanto custa, como faz para pedir, né? Porque não é pelo site meu, esse é um produto de quase que personalizado ali para o professor, né? Ou para a escola, porque a gente tem escolas que também têm interesse nesse material, porque elas querem ser uma referência de ensino devido à concorrência no bairro, uma série de coisas aí, e elas querem ser diferenciadas. Então, isso dá todo o suporte aí para a escola. No caso aqui, como que eu adquiro? Qual é o preço desse material? Né? E a gente fez uma live no Instagram com esse assunto. A gente mostra o material, né? Eu e a Cia, a gente mostra o material. Fala o preço, mas eu não vou colocar no YouTube, porque o YouTube, ele fica aqui o vídeo. Então, se você ver esse vídeo no ano que vem, pode ser que os preços estejam diferentes, porque a gente tem inflação no país. Então, eu não vou colocar o preço, tá? Mas eu vou falar para vocês como vocês fazem para poder adquirir. Para adquirir, vocês vão entrar em contato com a Matraca, que é a mascote da Fada. Ela tem um WhatsApp próprio, que é onde acontece todas as vendas da Fada. E o WhatsApp é esse aqui que está na tela, o 91553-276. E uma grande vantagem para quem comprar primeiro é que as primeiras 20 pessoas que adquirirem esse material, né, do método estruturado da Alfabeta, vão ganhar a pelúcia da Alfabeta, que é uma graça. Então, só vantagem para vocês. Com certeza, vocês não vão achar concorrência nem em preço, nem em qualidade no Brasil. É um método 100% brasileiro, para brasileiros, não é coisa da gringa, adaptada para poder diminuir o brasileiro e falar que tem que fazer igual a Finlândia, igual o raio que eu parto, né? Igual qualquer país aí, que só é bom porque ele faz de pessoas dele para ele, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entre em contato com a Matraca, que vai valer muito a pena. Vai ser o diferencial dos métodos. Então, até o nosso próximo vídeo e bom trabalho para vocês, bom início de